Olá, meu nome é Marcelo Fraga, a gente está numa série de mentoria, uma pausa para mentoria, onde eu te convido a gente estar conversando um pouquinho, sentando, um tempo, né, para tirar para um cafezinho e a gente conversar sobre alguns assuntos. O assunto é sobre como edificar, como transicionar uma igreja para que ela seja uma igreja saudável, simples e multiplicadora, uma igreja que faz discípulos, tá joia? E a gente tem falado nessa série como fazer esse processo de transição numa igreja, e a gente tem conversado sobre uma metáfora, a igreja como um edifício de 4 andares e uma cobertura. E a gente falou um pouquinho nessa série sobre cada andar e a cobertura. Agora eu quero falar sobre a escada. Para você ir de um andar para outro, você precisa de uma escada. Ninguém vai de um andar para o outro sem uma escada. Você precisa de várias escadas. Uma escada do primeiro andar para o segundo andar, uma escada do segundo andar para o terceiro andar, uma escada do terceiro andar para o quarto andar. Precisamos de escadas para irmos de um andar para outro. O que são as escadas? Como levar uma pessoa do primeiro andar? Imagina que você acabou de se converter lá na igreja, uma pessoa agora que tem um chamado pastoral e quem sabe no futuro vai ser o pastor da igreja ou de uma igreja, e você precisa levar ela até o quarto andar, ou até a cobertura, se for o caso. Como você levar a pessoa do primeiro andar, do segundo andar para o terceiro, quarto e assim por diante? Sabendo que nem todas as pessoas vão de andar em andar. Algumas pessoas vão ficar no primeiro andar, outras pessoas vão ficar no segundo andar, outras no terceiro andar e assim por diante é o processo, né? Depende do chamado de cada um, depende do tempo que cada um tem na jornada com Deus, mas nosso papel é construir escadas. Veja, como construir escadas? A escada do primeiro para o segundo andar. Geralmente uma boa estrutura para construir escada são estruturas de ensino na sua igreja local. Pode ser uma escola bíblica, pode ser uma escola de ensino, pode ser uma escola de crescimento. Tem vários modelos, né? E dependendo da sua estrutura, denominação, ministério, você vai vivenciar um modelo diferente do outro. Mas a estrutura de ensino na sua igreja é a melhor maneira para você construir escada. É para isso que serve uma estrutura de ensino. Construir escada de um andar para o outro. Consolidar no andar que está e construir para um andar para o outro. Então, quais são então processos do primeiro andar para o segundo andar? Que nós chamamos de currículo, né? Você tem que ter um currículo, você tem que ter uma linha, um trilho para que o discípulo vá desde o momento que ele entra pelas portas da igreja, vamos chamar assim, até o nível mais alto aí, ministerial da sua igreja. E esse trilho, esse currículo muda de pessoa para pessoa, igreja para igreja. Então, primeiro andar, a escada do primeiro andar é uma escada com que bases, né? Bases para fundamentos da fé, levar a pessoa, né, de um não cristão para alguém que é batizado e firmado na fé. Então, são matérias ou materiais ou estudos voltados para isso. Então, é necessário ter salas, ter estruturas de ensino, estruturas de estudo, de formação, que leve a pessoa de um não crente, de um não convertido, para alguém que é batizado e comprometido com a igreja local. Esse faz parte da primeira escada. Uma outra coisa que faz parte ainda da primeira escada, que dali do primeiro andar, caminhando para o segundo, para consolidar o primeiro e o segundo andar, é matérias para depois de a pessoa se tornar crente, batizado, firme na fé, ele precisa entender alguns conceitos quanto à vida cristã, ou a vida do serviço, dons espirituais, conceitos sobre libertação espiritual, né, ou cura emocional, restauração da sua vida. Ele precisa entender esses conceitos, ou espiritualmente ser uma pessoa saudável, emocionalmente ser uma pessoa saudável e biblicamente ser uma pessoa saudável enquanto o que é ser discípulo, e ministerialmente ser uma pessoa saudável quanto aos seus dons e ministérios. Vou repetir esses 4 elementos. Ser espiritualmente saudável, algum material com base em questões de espiritualidade saudável, libertação, dependendo do modelo que você caminha aí,
ou um processo onde que ele cresce espiritualmente, processo de uma vida emocional saudável, emocionalmente saudável, um outro processo de ministerialmente saudável, quanto a dons, ministérios, paixão, chamado, e um outro processo tem a ver com ser um discípulo saudável. Quais são as bases de uma vida de um discípulo? Então, esses dois elementos são centrais numa escada. De um não crente para um crente em Cristo Jesus, e o segundo de um crente para um crente que cresce na sua fé, um crente crescente, um crente que é ministro. Então ele precisa entender desses outros 4 elementos. Então quando você busca um material, você tem que saber o porquê que está buscando esse material. E essa primeira escada, isso são elementos importantes. O terceiro elemento importante para a escada, no degrau de uma escada, ou nos degraus de uma escada, é a questão da liderança, da formação da liderança. Então, um outro aspecto é como ser um líder na sua igreja local. Quais são elementos centrais de liderança na sua igreja local? É liderança de ministério, é liderança de departamento, é liderança de pregações, ensinos, dependendo do modelo da sua igreja, é liderança de células, pequenos grupos. Então tem que ter um material, um processo, um trilho, do primeiro andar para o segundo andar, com foco em liderança, porque ele precisa chegar no segundo andar sendo um líder. Então, quais são os elementos, materiais, cursos que você oferece para a pessoa sair de um não líder para um líder? Alguém que é cuidado para alguém que cuida de pessoas, alguém que é liderado para que alguém lidere. Então, esses 3 grandes elementos precisa ter no primeiro andar para o segundo andar nessa escada. Consolidar o primeiro andar e do primeiro andar para o segundo andar. Então, para resumir, no primeiro andar para o segundo andar, os materiais que precisam ter são materiais de não crente para crente, né, ser batizado ali, então esse é o processo. Segundo processo tem a ver com ser um discípulo saudável emocionalmente, um discípulo saudável espiritualmente, um discípulo saudável quanto aos seus dons e ministérios e um discípulo saudável quanto às bases de um discipulado, de ser um discípulo de Jesus. A gente indica que para cada um desses 4 que eu falei agora, você pode até abrir mão de um ou acrescentar outros, mas esses são 4 importantes. A gente dedica 2 meses em média para cada um desses 4 elementos, ok? 2 meses em média, pegando aí o ano, acaba tendo 8 a 10 meses na prática. E os outros 2 meses podem ser aspectos básicos de liderança. Então, em um ano, a pessoa que já é batizada, ela pode sair de um crente, né, no primeiro andar para um discípulo no segundo andar, uma vez que ele vai estar sendo desenvolvido nesse processo. Então, em um ano, você consegue fazer os 4 elementos da vida de um discípulo e mais o aspecto de liderança também de 2 meses, basicamente, além de treinamentos aí no final de semana que você estiver dando para a sua igreja. Se a pessoa não é crente, então ela precisa passar por um processo anterior a esse para se tornar um crente batizado. Então, essa é a primeira escada do primeiro andar. Se você precisar de perguntas, materiais, a gente oferece aí várias opções de trilhos, tá joia? Trilhos para você seguir, como vários ministérios também, que a gente chamava antes, e ainda chama, né, para eclesiásticos, de apoio às igrejas, né, que tem vários materiais, cursos, e a gente pode responder a sua pergunta aí, oferecendo aí opções para você, ou até materiais que a gente trabalha também. Se você quiser, a gente manda 0800 para você, tá joia? É só pedir que a gente manda aquilo que a gente tem trabalhado. Então, essa é a primeira escada, a escada do primeiro para o segundo andar, para consolidar o primeiro andar e para o segundo andar um pouquinho de algumas dicas para você. Pergunta é: como você tem trabalhado a sua escada? Você tem uma escada? Você pega materiais de revistinha simplesmente para ocupar o tempo do povo? Ou você tem um processo claro, focado de levar alguém do primeiro andar para o segundo, de um discípulo para ser um discípulo que é líder, para consolidar a vida de um discípulo e levá-lo a ser um líder? Então, essa é uma perguntinha que o mentor deixa para você aí nesse tempo e nessa pausa de mentoria. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.